Pô, tu vê, é um título aparentemente absurdo, né? Mas acontece o seguinte, acompanhando alguns acontecimentos aí que ocorreram em São Paulo, em Rio de Janeiro, etc e tal, então a mídia, essa mídia de consenso com o sistema aí, que vigente aí no Brasil, aí, sempre considerou qualquer oposição a esse modelo que está funcionando aí a trancos e barrancos como se fosse uma violência, como se fosse um desrespeito às boas normas de civilidade, de boa vizinhança, tal, entre as classes sociais aí do Brasil, né? Então, tudo que acontecia, se a população ia para a rua, o pau pegava, era a população que provocava a encrenca. Se havia um movimento a favor de educação, a favor de algum tipo de um hospital que não funciona, a polícia entrava, provocava, e depois isso já se sabe que é verdade. Quer dizer, a polícia no Brasil, a polícia militar, ela tem agentes infiltrados. E eu tenho inclusive um poema que eu aproveito, uma notícia de jornal, onde se prova isso. Uma juíza prova isso. Então, eles instigam certos grupos assim mais excitados, mais mais a fim de buscar um resultado rapidamente, né? E com isso justifica a violência policial, cegueira através de bala de borracha, quebra de ossos, agressões indiscriminadas a mulheres, crianças e tal. Então, esse pré-teoria da baderna, é claro que é um título meio jocoso, porque ou é teoria ou... então não seria pré, né? Então se há uma teoria. Então a baderna vista em sentido contrário. Quer dizer, eu acho que é o movimento pacífico infiltrado por baderneiros que seriam os próprios agentes da ordem e da lei aqui desse país. Então seria uma anti-teoria, seria uma anti-baderna. Quer dizer, os baderneiros seriam os pacíficos e os pacíficos seriam os infiltrados. Os ordeiros, né, seriam os infiltrados. E é legal que nesse teu trabalho a gente vê também a presença do repórter, né, que tu és, né, porque justamente tu vai buscar na vida real, nesse embate de classes, o material para essa poesia. Né? Bueno, aí tem a ver, esse é um saque, tu percebesse isso aí. Mas isso tem a ver também não como uma escolha minha, mas como um certo cansaço da poesia tradicional do Brasil. Que aí eu pergunto para ti, o Manuel Bandeira escreveu um livro, fizeram uma edição de toda a poesia do Manuel Bandeira. Somam mais ou menos uns 450 poemas. O Leminski tem outro, toda a poesia, com mais 500 poemas. O Drummond tem outra coleção com todos os poemas, chama-se Reunião, e depois ampliaram, tem uma segunda reunião mais ampla ainda. Então, Vinícius de Moraes, então, é outro cara que muitos consideram como um bom poeta. Eu acho um poeta vulgar, eu acho um poeta simplório. Então é o seguinte, esse cansaço com a repetição de modelos do modernismo e tal, com Drummond, com o Vinícius, com o Manuel Bandeira, eu te pergunto, quem é que lê o Manuel Bandeira hoje? Quer dizer, aquele sentimentalismo, aquela ternura, uma ternura meio cansada, meio... desesperada. Não, eu te diria, é uma cultura muito superficial. Quer dizer, ela não comove mais. Eu não sei se é porque a sociedade está mais violenta, mais fria, mais crua, mas é que eu estava relendo Drummond há uns meses aí,
não era mais o Drummond dos meus 30 anos. Quer dizer, o Drummond foi o grande marco da poesia sul-americana, eu não vou dizer nem só brasileira. O Drummond é o grande poeta sul-americano, junto dos Mário Benedetti e dos argentinos aí, que tem um companheiro de vocês argentino, o Raul Gonçalves Tuñón, e tem uma barra pesada aí de poetas. Então é isso, e eu me dei conta, isso aí já era uma plataforma de uma escola de poetas europeus, que são os futuristas, que é pano para manga, porque se confunde com fascismo, e não é fascismo. Eles eram amigos de Mussolini, mas o Mussolini, na época que era amigo do Mussolini, o fascismo não existia na Itália. Quer dizer, o Mussolini, pelo contrário, era líder da esquerda. Mussolini era líder da esquerda, é diretor do jornal do Partido Socialista, Il Popolo de Itália, algo assim. Então, o que o futurista, o que era a prática artística em geral, da pintura, da música, havia uma culinária futurista, havia um voo de avião, eles enxergavam a cidade como um planejamento urbano, como uma estrutura de traçados e linhas e geometrias que remetia ao ideário futurista também. Então, essa foi uma escola literária que abrangia a vida. Quer dizer, moda futurista. Me mandaram um texto traduzido por uma professora de uma escola de São Paulo, onde existia uma maneira de se vestir futurista. Então, e essas conclusões, essas normas, essas premissas que eles passavam a recomendar e a praticar, eram coisas do cotidiano. Quer dizer, foi preciso que os futuristas lançassem manifesto para que os poetas parassem de escrever sobre a Grécia. Machado de Assis, aqui o grande Machado de Assis, olha, era um cara culto para burro. Eu tenho uma biografia dele onde aparecem manuscritos dele aprendendo alemão e aprendendo grego. Isso em 1900. Um poeta, caramba, que sem formação acadêmica nenhuma. Ele era um tipógrafo, ele foi revisor Só que o cara autodidata, com uma cultura tremenda, estudando grego no Rio de Janeiro. Vocês sabem de alguém que tenha estudado grego em 1900? No Rio de Janeiro, meu? Não existe. Não existe. Então, o futurismo, e eu estive em Roma aí há 2 anos e eu encontrei num sebo um livro de manifesto do futurismo. Eu já tinha um, que eu comprei no México, e eu me dei conta, caramba, esses caras são barra pesada, esses caras são os pais do concretismo brasileiro, apesar dos campos jamais fazerem nenhuma referência a eles. Porque esvaziaria toda a aura de criadores, de inventores de uma nova escola literária, que foi o concretismo. Agora, se tu garimpar 60 anos antes, tu vai ver que os manifestos e a produção literária poética dos futuristas era também visual. Eles usavam a agência publicitária para fazer a organização do espaço, para fazer letras diferentes, com cores. Coisa que os futuristas, o Décio Pinhatari e o Haroldo de Campos, fizeram a partir de 56, em São Paulo. Então, os futuristas, eles me deram uma jogada, eu digo, a poesia antiga, tradicional, para mim esvaziou. Entendeu? Porque ninguém lê mais. Por que o Bukowski, nós estamos lendo Bukowski, existe um autor mais pedestre, mais rasteiro que Bukowski? Não tem. É tudo autobiografia desse cara. Então eu passei a observar o cotidiano. Eu passei a observar o contexto das pequenas coisas cotidianas, entende? E que vem, na maioria das vezes, impregnada de uma pista de poesia. Elas indicam um caminho de poesia.
ela sugere algum tipo de leitura diferente, ou uma iluminação feita de lado, feito daqui, feito dali, mas que faz com que uma coisa corriqueira passe a ser vista como extraordinária. E catando na rua, catando num banco de praça, catando numa notícia de jornal, como tu falaste. Traz o Dalton Trevisan, que é da tua terra, curitibano, ele contou a história dele. Eu escrevo como notícia de jornal. E é legal porque, tipo assim, parte também de uma lógica da crônica como se fosse um degrau acima, né? Porque a crônica é aquela narrativa mais lírica, digamos assim, do cotidiano, né? Sim. E a poesia já tem ela transgride a crônica, né? A crônica, ela sempre tem um ar de verdade, né? Sempre precisa fazer uma crônica dessa entrevista, ela vai ter que nos fotografar, o que o Rubens está fazendo. Agora o poema se dá ao luxo de transgredir e de colocar ele no teu lugar, tu sentada no local da Mariléia, a professora fotografando, quer dizer, essa liberdade o poema me dá, né? Então ele dá um pulo além da crônica. E tu marcou algum poema aí para tu falar? Claro. Nosso ouvinte? Claro. Que é legal, agora já falamos um pouco do que é, né, baseado no futurismo e tal, que traz esse contexto da realidade. Então, lê aí um trechinho do poema para nós. Eu não vou demonstrar essa pequena teoria das coisas da baderna. Das coisas comuns, mas enfim. Não, quem quiser comparar e ver tudo direitinho, vai comprar o livro, né, depois. Sim. E vai ler todo o trabalho, que inclusive tem uma parte também de textos do romance Saara, sim, né, que também é um pouco nessa linha aí, né? O romance não foi distribuído, então eu estou forçando a barra. Que dá uma palhinha do que está no romance para a pessoa se ligar e querer comprar o... É isso aí, palhinha. Mas olha, voltando a isso que nós estamos falando, a realidade mais corriqueira que a vida, todo mundo, quem não pensa na vida? Qualquer música, qualquer sambinha e a vida, está lotado. Esse é o poema sobre a vida, né? E eu começo já bagunçando pelo título, Deótica, : ficar a ver. Às vezes fala-se da vida como se fosse geografia. Altos e baixos, a trancos e barrancos, a cabeça no mundo da lua, mais para lá do que para cá. Já o dia seguinte é mera psicologia. Quem canta seus males espanta, desdém, raiva, melancolia, ou uma insistência obstinada por umas poucas coisas líquidas. Água mole em pedra dura, o amor foi por água abaixo, passar o resto da vida com água na boca. E se o sábado amanhece em névoas, a tarde é pura ilusão de ótica. Ficar a ver navios, colher o verde por maduro, ou caçar gato por lebre. Em 20 minutos chega a noite e logo todos os pensamentos são pardos. E para variar essa sinistra meteorologia, relâmpago em céu azul, chover canivete, tempestade em um copo d'água, ou essa é mesmo uma conversa para boi dormir. Logo podem tirar o cavalo da chuva. Já à tarde é tudo o que faltava e então desgraça pouco é bobagem. Acabou o arroz, a mulher partiu, o pão, a internet, o gás, a endocrinologista, e a semana vira uma mistura de encrenca, saudades, mal entendidos e trigonometria. Que bonito.